Ao longo das narrativas bíblicas, a gente conhece um Deus com várias características, qualidades e virtudes. Deus é paciência, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericórdia. Deus tem muitas características que a gente descobre lendo a Bíblia, através de todas as histórias de Gênesis a Apocalipse. A gente descobre um Deus misericordioso, paciente, longânimo, muitas qualidades. Mas uma me chama muita atenção. Você já parou para ver como Deus às vezes é provocador? É, provocador. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo aí para você ver. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nesta manhã, 5:30 da manhã agora, e eu quero refletir um pouquinho com você, mas não sem antes pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa o seu like ou dislike, não tem problema, e compartilhe essa mensagem nos seus grupos, nas suas redes sociais. Vamos ajudar esse canal crescer e alcançar o maior número de pessoas, amém? Características de Deus. Ao longo da Bíblia, de todas as narrativas, a gente descobre, um Deus que se apresenta de várias formas, um Deus justo, muitas vezes duro, mas às vezes amoroso, compassível, fiel. Várias características descrevem o nosso Deus: longânimo, manso, justo, um salvador, sempre buscando o reconciliamento com o homem. E a gente precisa crescer nessa caminhada de conhecer, de ter intimidade com esse Deus. Tem um texto no Velho Testamento que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Me dá a ideia de um processo contínuo, de algo que não acontece num ponto instantâneo e pronto. Não, na nossa jornada cristã a gente vai descobrindo as qualidades, as características de Deus, a natureza de Deus. E isso faz com que a gente, pelo menos eu, me apaixone cada vez mais por esse Deus. E tem algumas perguntas, ao longo da história, que mostram pra gente um Deus provocador. Um Deus provocador. Por exemplo, quando Adão peca, come do fruto que Deus dissera para ele não comer, ele na viração do dia, Deus descia para ter comunhão e relacionamento com Adão. E um dia Adão peca. E a pergunta que Deus faz quando ele vem para se encontrar com Adão é algo que chama a minha atenção. Porque diz lá no verso 7 de Gênesis 3, quando eles comem, a Bíblia diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus desce e pergunta para Adão: Adão, onde estás? Não é uma pergunta interessante da gente analisar? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia, mas ele está provocando Adão. E além da provocação, me chama a atenção a natureza da pergunta, mostrando que Deus é um Deus de relacionamento.
Ele sabia que Adão tinha pecado, ele sabia que Adão tinha desobedecido a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em vez de Deus perguntar, Adão, o que você fez? O que você aprontou? Não, Adão, onde estás? Adão, onde você está? Eu quero me encontrar com você, Adão. Quero ter relacionamento com você, Adão. E muitas vezes, quando a gente peca, a nossa tendência é se esconder do Senhor. É não querer encontrar com Deus. E Deus não vem com uma vara para nos fustigar, dizendo, o que você fez, menino malvado? Não. Onde você está? Vem para cá. E isso me chama a atenção. Outra pergunta de Deus que eu acho estranha, a gente encontra lá no capítulo 4 de Gênesis, um pouquinho para frente, quando Caim mata Abel. Deus chega para Caim e faz uma pergunta muito esquisita também. Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E Caim é grosso com Deus. Lá no verso 9 diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Que pergunta, né? Deus sabia onde ele estava. Sabia que ele estava morto. Sabia que Caim tinha matado Abel. Mas ele pergunta, Caim, onde está o teu irmão? Estranho, né? Deus faz perguntas para as quais ele já sabe a resposta. Lucas, capítulo 8, um texto também muito conhecido. A mulher com a hemorragia que perseguia ela há anos. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43. Olha que interessante esse texto. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? E aí Pedro diz o seguinte, como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? E aí Jesus fala, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Por que Deus faz essas perguntas tão óbvias? Você acha que Jesus precisava perguntar, quem me tocou? Sinceramente, você acha que ele não sabia quem o havia tocado? Mas ele lança essa pergunta no meio da multidão. Quem me tocou? Alguém aqui me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Outro tipo de pergunta a gente encontra lá no livro de Jó, no capítulo 11, verso 7, que diz assim, você acha que pode sondar os mistérios de Deus? Sério? Você acha que você tem capacidade de sondar os mistérios de Deus? E tantas outras perguntas que para nós parecem sem pé nem cabeça. Sabe aquelas perguntas que quando a gente ouve de alguém fala assim, duh, sério mesmo que você está perguntando isso? Claro que a gente não vai fazer isso para Deus, né? Mas às vezes a gente é tentado. Que pergunta, Deus? Outro tipo de pergunta que me chama a atenção, a gente encontra lá em João, capítulo 20, verso 15. Quando
Jesus morre e é sepultado. E aí, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. E aí, a Bíblia diz assim, olha só, no capítulo 20 de João, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou Jesus, olha a pergunta de Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Por que choras? Jesus, que pergunta óbvia. Então a gente fala assim: por que o senhor acha que eu estou chorando aqui? Tem alguma desconfiança? Sabe, em todas essas perguntas eu vejo Deus provocando o homem para uma reação. E através dessa reação ele chegar em algum tipo de entendimento, conhecer o poder de Deus, se apresentar como solução para aquela pergunta que ele está fazendo. Essa é uma das naturezas de Deus. Provocar, perguntar, para extrair do homem aquilo que ele quer, para que esse homem cresça, para que esse homem o conheça, para que esse homem reflita nas coisas, entenda o mundo espiritual. E a gente vê ao longo da Bíblia Deus fazendo perguntas óbvias com respostas que ele já sabe. Mas sabe, entre todas as perguntas que a gente pode chamar de sem pé nem cabeça, sem sentido, 2 me chamam muito a atenção porque elas ultrapassam o óbvio, o lógico. E a primeira delas está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, no verso 41. Eu acho interessante essa pergunta, e eu quero ler o texto para você entender o contexto. Lucas 18, a partir do verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, olha o nível dessa pergunta, gente: que queres que eu te faça? Pô, Jesus, como assim? Arruma aí para mim um cão guia, compra uma bengala nova para mim. Que queres que eu te faça? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver, né? Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Uma outra pergunta para mim também, muito sem pé nem cabeça, a gente encontra lá em João 5, no versos 5 e 6. Fala do tanque de Betesda, lembra dessa passagem? Que um homem ficava ali esperando a água se
ser revolvida. E aquele paralítico estava ali esperando para chegar a vez dele, ele entrar naquele tanque e ser curado. Por 38 anos, ele ficou ali esperando para ser curado. E apesar de a pergunta também parecer sem pé nem cabeça, nesse texto aqui me chama mais a atenção a resposta que ele dá quando ele é interrogado por Jesus. A Bíblia diz assim a partir do verso 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, uma pergunta: queres ser curado? Mas olha a resposta dele. E é aí que eu quero que você entenda o centro dessa mensagem de hoje. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba que a pergunta de Jesus foi muito simples e direta. Queres ser curado? Eu só encontro duas alternativas para essa resposta: sim ou não. Queres ser curado? Mas a resposta que esse paralítico dá para Jesus muitas vezes é a nossa resposta às nossas demandas. Ele não responde nem sim nem não. Ele responde: eu não consigo. Nunca chega a minha vez. Quando eu tento chegar, vai outro na minha frente e eu perco a chance. E sabe, a resposta desse paralítico muitas vezes se assemelha às nossas respostas para Deus. Se Deus chegasse hoje para você e aparecesse na sua frente e dissesse assim para você: o que você quer que eu faça por você? Você sabe responder de pronto: Deus, eu quero isso. E aí a gente entende que essas perguntas provocativas do Senhor não são porque Ele é um Deus sarcástico, bem-humorado. Não, é para que nós saibamos exatamente a posição que nós estamos, que nós tenhamos uma avaliação perfeita do local em que nós estamos, das necessidades que nós temos. Porque eu entendo que, tendo perfeita noção da nossa condição e posição, nós vamos ter condições muito melhores de orar da maneira certa, de pedir da maneira certa, porque lembra, Tiago fala que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então, essas perguntas provocativas de Deus devem fazer a gente refletir do porquê que Ele pergunta dessa forma. Porque quando Ele pergunta as coisas óbvias, Ele está esperando que eu tenha uma noção perfeita do panorama que eu estou inserido, da situação que eu estou vivendo, das reais necessidades que eu tenho, para que a partir disso, conhecendo o meu estado, a minha posição, eu possa orar da maneira certa, eu possa ter uma noção real daquilo que eu realmente preciso, porque às vezes a gente acha que precisa de uma coisa e não é aquilo que a gente precisa. Portanto, essa reflexão se faz necessária para a gente entender onde estamos e o que realmente precisamos. Então, Deus provoca justamente para a gente avaliar. Eu gosto quando, por ocasião do Vale dos Ossos Secos, o profeta diz que Deus primeiro levou ele para avaliar a situação. O profeta olha aquela destruição, avalia tudo, então Deus pergunta: podem esses ossos reviver? Ele já tinha avaliado a situação e a resposta dele é muito sábia. Senhor, tu sabes.
Então, qual é a pergunta que Deus está fazendo para você nesses dias, através das reflexões que a gente apresenta aqui? Talvez uma pergunta óbvia seja assim para você: você quer ir para o céu? Perceba que essa pergunta vai fazer você refletir e avaliar a condição que você está nesse momento. Você quer ser salvo? Você quer passar a eternidade com Deus? Essas perguntas precisam te levar a uma reflexão. E uma vez você entendendo a sua condição, elas precisam te levar a um posicionamento e uma decisão com base nessas perguntas. Pensa nisso. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Pensa, e que o Senhor te abençoe.